Capítulo 783, Primeira aparição no mandato do céu. Tradução do Koan. Revisão. Cid Espadrim. Havia um total de 360 potências da destruição da vida classificadas no mandato do céu. Aqueles que poderiam fazer parte da lista do mandato do céu, todos tinham certo grau de esperança de que um dia alcançariam o reino mar divino. Assim, a maioria daqueles no mandato do céu eram cultivadores dedicados e passaram a maior parte de sua vida fechados em reclusão, raramente sendo vistos em público. Muitas forças importantes esperavam conquistar alguns mestres do mandato do céu para atuar como patronos estrangeiros que poderiam ajudá-los. No entanto, além de algumas forças de alto nível nacional, até mesmo as inúmeras organizações tão ricas quanto a Companhia Comercial dos Artesãos Celestiais não poderiam jamais esperar conquistar uma. Cada reino divino tinha apenas algumas dezenas de potências no mandato do céu à sua disposição. Além disso, para alguém neste limite, sua principal busca durante a vida estava em alcançar o reino mar divino. Além de treinar e procurar por oportunidades de sorte, eles simplesmente não se importavam em duelar com os outros. Quanto às lutas por riquezas e poder no mundo, essas eram ainda mais chatas e sem valor aos olhos deles. A única razão pela qual algumas potências do mandato do céu estavam até mesmo dispostas a se unir às principais influências nacionais era por causa da grande quantidade de recursos que essas organizações poderiam fornecer. Por causa do quão influente era o mandato do céu, todos os principais jogadores do mundo prestavam muita atenção nessa lista. Através desta lista, eles podiam entender uma situação aproximada das potências nos 4 reinos divinos e pelo menos entender a força que eles mostrarão ao público. Todo o mandato do céu era escrito em papel e depois encadernado em um livro. Toda a potência nas etapas da destruição da vida ocupava sua própria página e assim cada edição do mandato do céu tinha 360 páginas, nem mais nem menos. Dentro dessas 360 páginas, alguns personagens que estavam atraindo a atenção seriam escritos no decreto usando tinta vermelha. Neste momento, aquele que foi escrito em tinta vermelha foi Li Ming. A 330ª página tinha um nome que estava escrito com caracteres grandes, da cor vermelho sangue. Li Lanja. O verso da página introduzia uma variedade de informações, incluindo o estilo de luta de Li Ming, seus movimentos, armas e realizações atuais. Li Lanja. Arma, lança. Matou o artista marcial zumbi, que estava classificado na 330ª posição do mandato do céu. Cultivo no nível avançado do reino núcleo rotativo. Um talento eternamente raro. O mandato do céu foi generoso com seus elogios. Essa lista de classificação já existia há vários milhares de anos e havia muitos gênios registrados em suas páginas. Muitos deles até se tornaram imperadores inigualáveis. No entanto, para entrar no mandato do céu apenas no reino núcleo rotativo, Li Ming foi realmente a primeira pessoa a realizar isso em todos esses milênios. Apenas esse ponto era o suficiente para provocar uma tempestade. Um grande número dos artistas marciais na cidade da Enseada das Bruxas correu para a Companhia Comercial dos Artesãos Celestiais para uma visita. Por um tempo, toda a Companhia Comercial dos Artesãos Celestiais estava lotada de negócios. Muitos deles queriam saber das novidades e também conhecer Li Ming. Havia também alguns representantes das principais forças que desejavam conquistar Li Ming. Mesmo que isso fosse impossível, testar as águas não causaria nenhum dano. Por sua vez, isso fez com que a Companhia Comercial dos Artesãos Celestiais, recentemente em dificuldades, prosperasse com os negócios. Este era realmente um acidente do destino. Neste momento, Xiao não precisava mais aceitar a decisão da família e tinha mais ou menos vencido a luta pelo cargo de chefe da família antecipadamente. Naquele momento dentro da família Tianji, os 2 grandes tios de Xiao estavam olhando para as letras escarlates estampadas no mandato do céu. Era como se as cartas tivessem sido escritas com sangue vermelho, fresco e reluzente. Zumbi morreu. Além disso, ele havia sido morto por Li Ming. Como isso pôde acontecer? Tianji Xiao murmurou para si mesmo, incapaz de acreditar que isso era verdade. Grande irmão, o que faremos? A mudança repentina na situação atual deixou Tianji apático.
Ele nunca teria imaginado que o jovem garoto aleatório que Xiao Xiao atraiu de algum lugar, realmente conseguiu matar o artista marcial classificado no mandato do céu, zumbi. O que podemos fazer? Tianji Xiao exasperou em pânico. No entanto, ele também estava perdido no momento. O papel não podia embrulhar o fogo. A verdade acabaria por sair. Eles não podiam depender de encontrar asilo em sua família, argumentando que não tinham nada a ver com o zumbi. Eles já estavam errados para começo de conversa, ao se envolver com ele. Se Xiao Xiao tivesse sido morta, tudo estaria bem. No entanto, agora que zumbi havia morrido, isso faria com que toda a raiva fosse direcionada a eles. Como Xiao Xiao também tinha o apoio de Li Ming, ela estava em uma posição invencível. Seria impossível encontrar outro mestre do mandato do céu que pudesse competir com Li Ming em um curto período de tempo. Quanto ao príncipe herdeiro, Tianji Xiao não tinha expectativas de que ele ajudaria. A companhia comercial dos artesãos celestiais era apenas um potencial impulso para o príncipe herdeiro, e agora que as coisas chegaram a esse ponto, o resultado já era previsível. Não havia como o príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas estar disposto a se ligar a algum vilão covarde como zumbi. Nós só podemos aproveitar este tempo em que Lilanjan está se recuperando de seus ferimentos, para sair imediatamente através da matriz de transmissão secreta para procurar por aquele senhor. As mudanças dentro da companhia comercial dos artesãos celestiais já estão além do nosso controle. Não há outro lugar para onde possamos ir. Tianji Xiao suspirou dolorosamente. Ele não tinha mais outra escolha. Uma vez que eles tomaram essa decisão, os dois fugiram da família Tianji sob a cobertura da noite. Em uma família como a família Tianji, eles naturalmente tinham uma matriz de transmissão especial usada especificamente para escapar. Se eles saíssem por essa matriz de transmissão, não precisariam temer que Li Ming os perseguisse e os matasse. Eles não mais nutriam a esperança de se tornarem os chefes da família Tianji. Naquele momento, na cidade Fênix do Reino Divino das 9 Fornalhas, um jovem usando um robe real com as 5 garras de um dragão estava folheando a nova edição do Mandato do Céu, uma expressão pensativa em seu rosto. Príncipe herdeiro. Um homem vestindo uma máscara verde apareceu no grande salão, respeitosamente se curvando para o jovem. Este jovem era o príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas. Ele estava em seus 40 anos, mas parecia como se tivesse 20 e poucos anos. Isto não era porque ele havia consumido uma parte de seu cultivo para restaurar sua aparência juvenil, mas sim porque ele havia pisado nas etapas da destruição da vida com apenas 30 anos de idade. Depois que seu corpo físico foi transformado e renascido, sua aparência manteve a aparência de quando tinha seus 20 anos, algo que não mudaria pelos milhares de anos que estavam por vir. Até os homens estavam dispostos a manter sua aparência jovem o maior tempo possível. No entanto, se eles estivessem presos no reino núcleo rotativo até os 30 e 40 anos, ainda restariam alguns traços de sua idade em seus rostos, dando a sensação de que eles tinham aquela aparência de meia-idade. Se alguém quisesse manter a vitalidade exuberante da juventude, teria que entrar nas etapas da destruição da vida por volta dos 30 anos de idade. No entanto, esse tipo de pessoa seria um gênio monstruoso de sua geração. Sem acidentes, eles iriam inevitavelmente entrar no reino mar divino e até se tornariam um personagem surpreendente entre todas as potências do reino mar divino. Dragão fugaz, qual é o problema? O príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas disse calmamente enquanto fechava o mandato do céu. Reportando a Vossa Alteza, as 2 peças de xadrez que o seu subordinado arranjou na família Tianji chegaram ao Palácio Real durante a noite. Eles desejam ter uma audiência com o príncipe herdeiro. Sua Alteza deseja conceder-lhes uma reunião. Para o homem de máscara verde, Tianji Xiao e Tianji Yun eram personagens sem importância que não tinham as qualificações para ter uma audiência com o príncipe herdeiro. Foi apenas o fato de que Li Lanjian havia matado zumbi que despertou o interesse do príncipe herdeiro e ele depois apresentou este relatório. De fato, o príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas acenou com a cabeça e disse que eles me vejam.
Além disso, pede a você, dragão fugaz, que investigasse as 3 grandes companhias comerciais, os 2 grandes bancos e a casa de leilão dos 100 tesouros. O que você fez até agora? Reportando a Sua Alteza, a Guarda das 9 Fornalhas está atualmente investigando secretamente esses grupos. Não há grandes problemas com os 2 grandes bancos e a casa de leilão dos 100 tesouros, mas as 3 grandes companhias comerciais têm alguns problemas existentes. E quanto à companhia comercial dos artesãos celestiais? O príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas assentiu com satisfação, um sorriso tocando seu rosto. Nós já obtivemos evidências precisas sobre a companhia comercial dos artesãos celestiais. O chefe anterior da companhia comercial dos artesãos celestiais e o anterior a ele tinham feito transações que violam as leis do reino divino. Houve até algumas transações secretas feitas com o reino divino de Azura, o que podemos usar para acusá-los de conivência com um poder inimigo. O homem de máscara verde disse indiferente. Ele era o comandante-chefe da Guarda das 9 Fornalhas. A chamada Guarda das 9 Fornalhas era uma facção militar sob o controle direto do reino divino. Eles governavam as prisões do país e detinham grande poder em todos os outros aspectos. Seu poder e influência eram aterrorizantes e eles tinham até 5 mestres do mandato do céu entre seus membros. Este homem de máscara verde era um deles, e também o mais forte entre eles. Seu codinome era Dragão Fugaz. Todos os membros da Guarda das 9 Fornalhas usavam robes bordados e máscaras verdes. Estas máscaras não eram para decoração e eram na verdade ferramentas esculpidas em jade muling. O jade muling tinha a característica especial de isolar toda a percepção externa. Mesmo uma potência do reino mar divino não poderia perfurar sua percepção, nem mesmo meia polegada no jade muling. Assim, enquanto usassem essas máscaras, ninguém jamais seria capaz de ver a verdadeira face dos artistas marciais da Guarda das 9 Fornalhas. Toda a Guarda das 9 Fornalhas tinha um total de 9.000 artistas marciais e sua força de combate era tão temerosa quanto. Eles estavam sob a jurisdição direta do príncipe herdeiro do reino divino das 9 Fornalhas e podiam ser considerados como sua mão direita. Excelente! Organize todas as evidências o mais rápido possível e traga-as para mim. O príncipe herdeiro do reino divino das 9 Fornalhas disse com um sorriso. Embora esta fosse uma investigação secreta, a verdade era que a investigação já estava sendo realizada por 2 anos inteiros até o momento. Assim que Dragão Fugaz ouviu isso, ele ficou secretamente surpreso. Ele não sabia exatamente o que o príncipe herdeiro estava planejando, mas as 3 grandes companhias comerciais, os 2 grandes bancos e a casa dos leilões dos 100 tesouros resumiam-se a um total de 6 grandes organizações comerciais. Eles absorviam quase 10% de toda a economia do reino divino das 9 Fornalhas. O príncipe herdeiro estava realmente se preparando para absorver todos eles. Tinha que ser sabido que, para uma companhia comercial se desenvolver em uma escala tão grande, era impossível para eles limparem suas bundas de todas as ações sujas que eles cometeram. Enquanto alguém tivesse a mente e os recursos para pesquisar, eles poderiam encontrar alguns problemas. Na verdade, esse era um assunto que todos conheciam. Mesmo assim, todos os antigos imperadores divinos dos 4 reinos divinos concordaram tacitamente com a existência da oligarquia econômica, porque eles poderiam ajudar a administrar o país e criar riqueza para todos. Além disso, mais de 1/3 de seus lucros eram arrecadados no tesouro do reino divino. Se alguém desejasse anexar essas organizações econômicas, então o seria possível com a força supressora absoluta do poder do reino divino das 9 Fornalhas. Se alguém não se importasse com a opinião pública, então esta era uma questão simples. Mas isso já havia sido testado por outro reino divino uma vez, e a verdade provou ser diferente. Depois que as grandes organizações econômicas também foram tomadas por este reino, foi fácil para a corrupção crescer na administração. Isso levou a um declínio na eficiência e no lucro, levando essas organizações a fechar em alguns anos. Isso simplesmente não foi um movimento sábio.
A estrutura do Estado era mais capaz de compreender as minas de pedras de essência espiritual, os locais de Jadimulin e outras indústrias baseadas em recursos igualmente simples. Era difícil envolver-se em qualquer outra coisa. Se um príncipe normal tivesse esse tipo de pensamento, então Dragão Fugaz teria pensado que ele tinha delírios de grandeza e se tornara completamente incompetente. Mas agora, aquele que tomava essa decisão era o príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas. O Dragão Fugaz estava bem ciente de quão grande era a força oculta desse príncipe herdeiro. Ele certamente não era um idiota que tomaria uma decisão tão impensada. Então, o que ele estava planejando fazer? Ele estava realmente se preparando para anexar essas 6 grandes organizações econômicas? Isso definitivamente causaria certo nível de turbulência no reino divino. Dragão Fugaz imaginou todas essas coisas, mas ele não questionou suas ordens. Como comandante-chefe da guarda das 9 fornalhas, seu único dever era obedecer às ordens. 3 dias depois, Companhia Comercial dos Artesãos Celestiais, MM. Um convite para o Palácio Divino do Reino Divino das 9 Fornalhas. Na Companhia Comercial dos Artesãos Celestiais, Lin Min recebeu um pergaminho feito de Jadimulin. Estava marcado com um convite para o Palácio Divino do Reino Divino das 9 Fornalhas. Além disso, quem enviou este convite foi surpreendentemente o príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas. O príncipe herdeiro do reino divino das 9 fornalhas deseja que eu vá ao Palácio Real como convidado e também traga a Tianjin Xiao Xiao. Lin Ming franziu a testa enquanto repetia a mensagem no pergaminho de